Vou estar trazendo agora uma série de vídeos aí sobre mecanismos de controle financeiro, tá? A gente vai falar aí sobre fluxo de caixa, taxa mínima de atratividade, valor presente líquido, valor futuro líquido e taxa interna de retorno. Esses vídeos vão ser separadamente, né? Então o primeiro agora vai ser sobre fluxo de caixa e a gente vai dando continuidade a esses vídeos aí falando sobre esses métodos de controle financeiro. Então o primeiro deles aqui é o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa ele é um instrumento de gestão financeira que vai projetar para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa. E isso vai indicar como o saldo de caixa para o período vai ser projetado. Então nós temos aí o fluxo de caixa de algo que aconteceu e podemos ter um fluxo de caixa projetado para aquilo que vai acontecer ainda, baseado nas expectativas dos pagamentos que têm que ser efetuados, assim como dos recebimentos que têm que ser saldados também com a empresa. Então toda empresa ela tem que se programar de forma financeira, né? Financeiramente falando, uma empresa precisa se programar com o intuito aí de saber, né, o que entra e o que sai do seu caixa, em termos aí de um lapso temporal especificado. Então esse fluxo de caixa ele vai consistir, né, nessa expectativa que vão ter como base aí períodos anteriores em cima daquilo que é projetado, ou então, se você quer fazer apenas uma análise pura e simplesmente, é só averiguar o que aconteceu em períodos anteriores. Mas a lógica, a ênfase primordial do fluxo de caixa seria projeções com base no futuro, e essa base no futuro se baseia naquilo que ocorreu no passado. Então, por exemplo, temos a entrada e saída de dinheiro em espécie, né? Temos pagamentos, descontos, podem ser juros, multas, dividendos, tá? Isso tudo aí a empresa contabiliza aí no seu caixa, né? O objetivo então do fluxo de caixa é a manutenção das operações financeiras da empresa. Qualquer gestor, empreendedor, ele deve saber quanto pode gastar, tá? O princípio do conservadorismo ou da prudência contábil, ele fala muito bem disso. Ele diz que se você ganha 1.000, você deve gastar menos de 1.000. Então é o princípio do conservadorismo ou da prudência. Então quanto se pode gastar, quanto se tem para receber, quais são os valores que se espera para o período seguinte, tudo isso são formas que o gestor utiliza para poder mensurar aquilo que ele vai fazer ou demandar futuramente. Então essas informações elas vão subsidiar acerca aí do que a empresa tem como pulmão, né, no sentido financeiro, com respeito a empréstimos, pode ser investimentos, consignações, distribuição do lucro entre sócios, que são os dividendos, né? Então, por essa razão, ela se torna um fator primordial para a saúde financeira da empresa. Agora, qual a importância para a empresa? Qual a importância do fluxo de caixa para uma empresa? São inúmeras, né? Não se pode nem quantificar em termos, tem 10 importâncias, tem 5. Não. Inicialmente, o padrão aí das operações de fluxo de caixa ele vai fornecer informações para que o gestor, o empreendedor, possa ter a manutenção da empresa. Então, o fato de você manter a empresa em cima das suas entradas, bem como daquilo que você pode ter como saída, né, em torno de recebimentos ou pagamentos, isso tudo vai trazer um norte para a empresa, vai servir como uma bússola o fluxo de caixa.
E ele vai fornecer aí o quanto de dinheiro se pode contar, qual a tendência do fluxo financeiro da empresa, um decrescimento, por exemplo, uma redução de empréstimos, uma recessão financeira, né? Então, tudo isso vai ser fator de norte para a empresa. Receitas, despesas, etc., né? O fluxo de caixa ele é uma ferramenta que o gestor, o empreendedor, ele pode contar para fornecer informações objetivas sobre a realidade financeira. Então, como tudo matematicamente falando, financeiramente falando, a maneira de você administrar a sua empresa, ela se baseia no princípio da razão. Você tem que formalizar, você faz projeção em cima da razão, não em cima do achismo, nada em cima do achismo. O achismo, ele não vai te fornecer quanto você vai receber, mas a razão sim. Eu tenho uma projeção financeira de recebimento, né, dos meus clientes, sei lá, de 5 mil, vai ser recebido aí no decorrer de 15 dias. Eu tenho, né, uma projeção financeira de ter que pagar aí 3 mil para os meus credores. Então, a atualização periódica do fluxo de caixa tem que ser bastante frequente, né? De forma a trazer mecanismos de gestão financeira para fornecer para a empresa subsídios, né? Informações aí sobre, por exemplo, o capital fixo, né? Ou seja, máquinas, equipamentos, automóveis, imóveis e outros investimentos de baixa liquidez, né? Sobre a depreciação dos mesmos, sobre o investimento em novos ou não, tá? Isso tudo vai depender do fluxo de caixa de uma empresa, o quanto é viável ou não, tá? Então, baseado nisso, o fluxo de caixa ele tem extrema importância para a empresa. A composição do fluxo de caixa, como pode ser visto aqui, ó, nós temos aqui, por exemplo, o registro diário de entrada e saída, né? Uma análise aí do saldo diariamente e como isso vai suceder em períodos futuros. Uma situação superavitária para poder tomar decisões sobre investimento e aplicação de recursos, em que recursos vão ser aplicados. Uma projeção aí de pagamentos e recebimentos futuros. E em uma situação deficitária, tomar decisões sobre a necessidade do capital de giro. Então, isso tudo aqui é a composição do fluxo de caixa e como isso vai andar formando um loop financeiro para a empresa, bem como o ato de gerir uma empresa. O capital de giro, né? O capital de giro ele tem um conceito distinto, porque ele vai envolver a liquidez de outros ativos da empresa, como estoques de mercadorias, principalmente aqueles de fácil venda. Então, a gente sabe que as contas do ativo, né? Elas são classificadas por grau decrescente de liquidez. Assim como as contas do passivo são classificadas em grau decrescente de exigibilidade, tá? Então, baseado nesse aspecto, o capital de giro ele vai envolver isso, porque quanto mais classificadas acima em relação ao balanço patrimonial, em relação aos números que são quantificados, ela vai ter aí um grau de liquidez maior. Então, o que é mais fácil fazer dinheiro, por exemplo? Você ir lá no banco, fazer um simples saque ou esperar receber de clientes, dado que você não tem aí uma projeção, digamos assim, não tão concisa de clientes. É mais fácil fazer um saque. Então, a conta banco, né, ela é mais líquida do que a conta clientes. O que é mais fácil? Vender mercadoria para estoque ou receber de clientes? Bem, receber de clientes, uma vez que você já prestou um serviço ou já vendeu algo. Então fica mais fácil você receber do que vender para poder fazer dinheiro e esperar para ver qual vai ser o ciclo financeiro para poder receber aquilo. Então, o que acontece com isso? Podem ser inclusos, então, nesse capital, bens da empresa que possuam maior liquidez, como matéria-prima e outros produtos fáceis de se comercializar.
O fluxo de caixa também lida com ativos efetivamente líquidos, como o saldo em conta bancária, no caixa da empresa, etc. Então, tudo isso vai compor, né, o capital de giro da empresa. O fluxo de caixa descontado, a gente chama aí de goodwill, é uma ferramenta de cálculo de valor de uma empresa, de um projeto específico ou de um ativo. Por meio do fluxo de caixa descontado, é possível trazer para o presente, em relação a uma determinada taxa de desconto, o fluxo de caixa futuro dessa empresa. E baseado nisso, obter uma visão, né, uma análise financeira de como vai a situação dessa empresa, bem como a vida útil, né, desse recebimento, ou seja, se está de pé, se não está, se você pode considerar como, né, algo que você não vai receber. Então, essa taxa de desconto ela costuma ser composta por todos os custos de capital e pelos riscos do empreendimento. É uma ferramenta amplamente utilizada por investidores, consultorias e demais interessados em conhecer o valor de uma empresa. É acionada no momento em que uma empresa vai captar investimento, oferecer ações para seus colaboradores, se fundir com outra empresa ou quando vai ser vendida. Então, né, o goodwill é utilizado basicamente para esses fins aqui que foram relatados no final do slide, né? A metodologia do fluxo de caixa descontado, ela leva em conta 4 elementos chaves aí para a gestão financeira, que são estimativa do fluxo de caixa, ou seja, o momento de caixa recebido e gasto por uma empresa durante um período específico. Determinação da taxa de desconto é determinada pelo custo médio ponderado de capital e pelos riscos de investimento. Cálculo do valor residual, né? Então, no ato do cálculo do valor residual, é importante que a pessoa saiba que o valor residual de um bem, ele é estimado, né? Ele é um valor estimado do ativo ao final da sua vida útil, ou seja, período ao qual o ativo poderá ser utilizado por uma empresa. Cálculo do valor da empresa. Então, baseado nisso, você vai fazer uma comparação, né, entre a projeção que você quer fazer, o valor da empresa, o valor de seus bens, e você vai descontar isso, vai descapitalizar em relação ao tempo. Este método parte do conhecimento que o valor de uma empresa é função dos resultados, ou seja, os fluxos de caixa futuros que a empresa promete gerar ao longo do tempo, em decorrência de investimentos feitos em seus ativos operacionais. Dessa maneira, então, esses fluxos de caixas futuros deverão ser descontados, ou seja, trazidos ao valor presente na data zero, tá? Utilizando uma taxa de desconto que represente o custo de oportunidade, ou seja, o custo de você sacrificar, né, a opção A ao invés da B, ou então a opção B ao invés da A, tá? Então, esse custo de oportunidade desses provedores de capital, e aí você obtém o valor da empresa em cima disso, né? Os ativos da empresa em cima do mercado ao qual ela atua. A taxa de desconto mencionada representa uma média aritmética ponderada dos custos dos respectivos capitais, que são exigidos aí por terceiros, né? Dívidas, por recursos próprios, acionistas, né? Por uma contribuição relativa para o capital total da empresa, etc. Então, no método do fluxo de caixa descontado, o fluxo de caixa livre é a variável crítica para se estimar os fluxos de caixa esperado pela empresa ao longo do tempo. Nesse sentido, é fundamental que o tempo projetado para análise seja consistente para os objetivos estratégicos da empresa. O cálculo do fluxo de caixa livre é calculado conforme esse modelo a seguir aqui, ó. Então, nós temos aqui EBITDA, né? Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, menos a depreciação e amortização, você tem aí o EBIT, que é o lucro antes dos juros e do imposto de renda, menos o imposto de renda,
Aí você tem o NOPAT, que é o lucro operacional após o imposto de renda, somado a depreciação e amortização, menos investimentos em ativos permanentes, ou seja, gasto de capital, menos as variações da necessidade de capital de giro. E aí você tem o fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa descontado, ele é uma projeção daquilo que a empresa poderá produzir no futuro, com os descontos do tempo que isso levará e dos riscos assumidos. O valor da sua empresa no fluxo de caixa descontado é medido pela quantidade de recursos que serão gerados no futuro, acrescida do valor nos dias atuais, subtraindo-se o tempo e o risco associado a essas estimativas vindouras. Então, toda a projeção ela é baseada nessas variáveis que foram supracitadas aqui. Então, a gente pode ver aqui um exemplo, né? Nós temos aqui, vamos supor que a empresa tem a seguinte projeção de faturamento ao longo de 4 anos. Né? No primeiro ano, nós temos aí 58.400, no segundo ano, 64.200, no terceiro, 73.800, no quarto, 87.500. Então, em cima disso, você vai aplicar a metodologia do fluxo de caixa descontado. Com isso, a gente vai utilizar aqui o fator de descapitalização, ou seja, você vai pegar isso daí, né, em cima de uma taxa anual de juros, que a gente está baseando aqui em 12%, tá? Estamos supondo que isso aí seja a taxa anual de juros que está sendo aí utilizada no mercado, e a partir disso vamos calcular o retorno aí, que cada ano traz ao valor presente com a taxa de juros, né, e depois somar essas partes. Então a gente vai pegar aqui os 58.400 e eu vou descapitalizar ele um ano, porque no fluxo anteriormente mencionado ele está no primeiro ano. Assim como eu vou pegar no segundo ano 64.200 e vou descapitalizar, né, vou dividir pelo fator de descapitalização dele, então isso vai me dar aí 51.180. Pegando aqui o terceiro ano, né, a gente vai observar que no terceiro ano eu vou elevar a terceira potência, ou seja, vai ser descapitalizado 3 anos, e aí vai me dar um valor de 52.530. E respectivamente para o quarto ano, que é 87.500, eu vou descapitalizar durante 4 anos e aí vai me dar o valor de 55.610. Total. Somando então tudo isso, né, do primeiro ano que é 52.143, com o segundo que é 51.180, com o terceiro que é 52.530, com o quarto que é 55.610, eu vou ter um valor total aí de 211.463. E esse é o valor da empresa com base no fluxo de caixa descontado. Nós observamos aqui que de forma bem intuitiva e bem trivial, a gente tem o fluxo de caixa, né? Observamos que as entradas são setas para cima, assim como as saídas são setas para baixo. Então, as entradas, ou seja, as receitas, tá? Todas elas são setas direcionadas positivamente, assim como as despesas são setas direcionadas negativamente. Tá? Então, as receitas aqui, ó, nós temos aqui como receita entrada ou valor residual no final, né? Como saídas, nós temos aqui um investimento inicial, que é considerado uma saída, despesas operacionais de manutenção. Todas essas variáveis são variáveis do fluxo de caixa. E a gente observa aqui que um fluxo de caixa, ele tem a característica de ser regular ou irregular, sendo que o fluxo de caixa irregular é o mais comum. No caso do fluxo de caixa regular, você tem, por exemplo, aí um financiamento que você faz, uma amortização, tá? Mediante o quê? Mediante, né, um sistema de prestação constante, o sistema Price, por exemplo, tá? Mas essa aqui é a conjectura do fluxo de caixa. Então, o nosso próximo assunto aí que vai ser falado, né, vai ser a taxa mínima de atratividade, a TMA, que é o próximo assunto da nossa aula, né?
Então a gente continua aí na próxima aula.